Vamos para mais cafezinho? Cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Bom, ontem eu vi um post sobre o Linus Torvald tirar os desenvolvedores, os committers russos dos, do código do Linux, né? De permissão, né? E aí eu fiquei vendo assim, eu fiquei mais interessado em entender uma coisa que eu vejo que as pessoas elas botam o julgamento delas nos outros, né? E aí calma que eu vou chegar num ponto interessante aqui, que vai falar um pouco da dinâmica de empresa, dinâmica de relações entre as pessoas, né? Porque antes de tudo que eu quero falar aqui é relação de poder, né? Assim, eu nunca li Foucault, né? Tipo, eu sei que está em Foucault, até tem um livro dele que fala de tecnologia, mas assim, eu nunca cheguei a estudar a fundo, né? Do jeito que eu gosto de ler e marcar, né? Mas o que eu entendo disso, e isso a gente vê, né, no dia a dia, né, é que as relações interpessoais, as relações entre países, tudo, é relacionado entre você pode encaixar ela entre alguma categoria, né? E aí ontem eu estava lendo um livro do Franz Fanon, Os Condenados da Terra, né? Eu estou lendo aos pouquinhos enquanto eu levo meus filhos pro judô. Então você imagina eu chegando nos supermercados de classe média, né, que eu não vou citar o nome, e sentando pedindo café e abrindo um Franz Fanon lá, né? Tipo, ainda bem que as pessoas não sabem o que é, né? Mas o Fanon ele também trata de um outro tipo de relação, né? E assim, as relações pessoais, as relações entre os países, elas são sempre dadas por alguns tipos de relacionamentos, né? E aí, assim, o Foucault, que é um cara de um país rico, ele vai falar de relação de poder. Um país que é mais poderoso que o outro. Porque, assim, pensa só. O caso do Linus com os Estados Unidos, né? Pensa só, ele é um finlandês. Assim. Os Estados Unidos, para ele, é um país que ajuda o país dele. Não é um país que atrapalha o país. Os Estados Unidos patrocinou a social-democracia lá. Ao contrário do Brasil. Os Estados Unidos patrocinou a ditadura aqui, né? Os Estados Unidos sempre tentam boicotar o Brasil, né? Mas lá não. A relação que eles têm é uma relação diferente. Por quê? Porque é uma relação de iguais, né? Como o Franz Fanon fala, né? O Franz Fanon fala que existe uma relação entre iguais. Tipo, ele fala de colonizadores e colonizados, né? O Franz Fanon ele vai também analisar, eu estou relendo o primeiro capítulo, né, que fala sobre violência. Ele vai tratar a relação entre colono e colonizado, entre colonos entre si. Então, por exemplo, a relação entre colonizador e colonizador é uma relação amigável. A relação colonizador e colonizado é uma relação sempre de conflito, de violência, né? E a relação entre colonizado e colonizado, ele acaba replicando a relação do colonizador-colonizado. Ele cria essa estrutura, né? E isso é o que a gente vê em empresa. A gente vê isso em empresas. Mas, assim, todas as relações eu diria, assim, que a relação ela é sempre melhor quando é uma relação de igual para igual, né? Então você tem ali, tipo, eu tô falando de país e pessoas aqui, né? Mas pensa só em chefe. Pensa no teu chefe. Tipo, se o teu chefe, se ele paga teu salário e você não tem nada para negociar com ele, tipo, você tem o quê? Capital intelectual. É tudo que você tem, né? Tipo, tudo que você tem é um capital intelectual. Se você não entender isso e não souber valorizar isso, você não tem como negociar com ele. E aí sua relação vira desigual. Ele tá apenas contratando uma mão de obra barata que ele pode trocar. Se ele pode trocar essa mão de obra barata, não estou falando que isso são relações ideais, né? Na verdade, assim, se você é chefe, tenta se olhar para isso e tenta ver assim, poxa, será que eu estou fazendo isso com os meus subordinados? Porque eles são pessoas, né? E muitas vezes as pessoas, né, não conseguem entender esses contextos que elas estão subentendidas. Eu sempre falo aqui da minha história, né? Eu cheguei aqui no interior de São Paulo sem entender que muitas pessoas aqui elas são preconceituosas com quem é de fora. Então eu chegava num contexto que eu me achava igual a todo mundo. Só que existiam elementos ali dentro, eu não estou falando todo mundo, existiam elementos ali dentro que não me consideravam iguais. E aí ficava eu
jogando na amizade e algumas pessoas me boicotam. Ah, mas Vitor, você tá falando isso e você nem sabe. Sei sim, cara. Sei sim porque as pessoas falam. Quando a gente conversa bastante, quando a gente pergunta, as pessoas sabem, né? E também as pessoas se negam a entrar em elevador junto com você, né? Tem um fato claro que eu lembro muito bem. Uma dessas pessoas, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu tava no apartamento dela, aí eu falei pra pessoa, não, entra. E a pessoa se negou a entrar. Aí eu fiquei pensando, por que a pessoa se negou a entrar? Aí eu vi que isso repetiu várias vezes. Então a pessoa se negava a estar no mesmo ambiente que eu. A gente que sofre do assédio, a gente sabe o nome e endereço da pessoa. E aí o. Não, eu não guardo rancor, galera. Tipo, todo mundo fala pra mim, se você guarda rancor, não guarda rancor, mas a gente aprende. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, entendeu? Então, assim, tipo, a gente aprende a identificar alguns comportamentos, né? E aprende a identificar alguns perfis e fala assim: ó, pô, peraí, eu vou ter um pouco de receio com esse tipo, né? Mas voltando a falar assim, né? Existe essa gradação. As pessoas olham para as pessoas que são iguais e tratam de uma forma. E aí elas vão sempre ponderar se a pessoa é superior ou inferior. A maneira como você fala com o seu chefe é diferente da maneira como você fala com o seu igual. Isso não é bom. Isso não é bom. Você deveria tratar com respeito todo mundo, deveria tratar igual todo mundo. Na verdade, quando eu falo isso, eu tô falando do meu código de ética pessoal, né? Todo mundo tem seu código de. Tem gente que fala, foda-se, eu vou tratar as pessoas como eu bem entender. Cada um faz o que quer, né? Tanto que uma vez eu vi um comentário muito interessante, assim, que quando você quer avaliar uma pessoa, você não tem que avaliar como ela trata o superior. Você tem que avaliar como ela trata o inferior. O inferior, eu digo na escala, assim, na graduação de empresa, assim, tipo, se ela agradece quem, por exemplo, faxineiro, né? Eu via muito isso, assim, toda empresa. Aí, uma das empresas que eu trabalhei tinha uns cafezinhos que era mais ou menos assim. Tinha aquela máquina de café, todo mundo se rodeava ao redor dela, né? E sempre tinha aquele horário que a faxineira e naquela época eu já comecei a avaliar isso, né? A gente via que existiam algumas pessoas, e eu vi esse comentário naquela época, se não me engano. Existiam algumas pessoas que chegavam assim, não, pode passar limpa aqui, que a faxineira ela tinha um horário dela, ela tem que marcar, não sei se você já reparou isso, né? Mas as empresas que fazem faxina, elas botam limpar a sala do café tal horário. Então, para ela, ela vai ser avaliada por ela ter limpado a sala do café às 10h30 da manhã. Se ela não pode atrasar, porque às 11 horas da manhã ela tem que limpar outra sala. E essa outra sala, não sei o que, é difícil. Então ela tem um horário dela para cumprir. E aí acontecia, chegava aquela galera no café, aquela galera ficava impactando ela e ninguém ajudava ela. Ou tinha certas pessoas que chegava a faxineira no café, o que acontecia? Não, pode limpar, não deixa aqui, pode deixar que eu me ajeito aqui. Então, a pessoa abria espaço para ela fazer o trabalho dela. Porque, gente, todo mundo quer fazer o seu trabalho, todo mundo quer pagar os seus boletos, todo mundo tem um chefe enchendo o seu saco, até mesmo o seu chefe tem um chefe enchendo o saco dele para até mesmo o céu da sua empresa tem um conselho ali enchendo o saco dele, só o bilionário lá que não vai ter, mas aí, veja meu cafezinho de ontem, né? Mas aí eu até me perdi o que eu tava falando, né? Assim, você avalia a pessoa de acordo com como ela trata o inferior. Porque se você avaliar como ela trata o superior, aí cara, puxa saco, velho. Tem muito cara que é puxa saco. Puxa saco, assim, do pior tipo. Tem isso, assim, quem nunca viu aquele cara que não faz merda nenhuma e se vende pro chefe como o deus ali do departamento, né? O cara que faz tudo, aí quando você vê, ele é só um bom vendedor, né? Eu já falei isso, a gente tem que aprender a se vender para não deixar os nossos chefes serem comprados pelo discurso dos outros, né? E eu já falei, eu sou muito péssimo em me vender. Assim, eu tô falando de mim mesmo aqui, eu sou péssimo em me vender, né? Tanto que, assim, eu dou graças a Deus hoje que eu tenho uma gerência que consegue avaliar, né? Tanto que o meu diretor, às vezes, ele fica meio puto, assim. Uma dia ele falou assim, beleza, não, só me irrita uma coisa, é só você que salva o dia. E aí eu falei assim, pô, mas aí vamos rever. Não, aí eu falei assim, não se preocupa, você vai ser recompensado por isso, né? Mas aí tava reclamando dos outros times lá que ninguém se especializou tanto em Kafka como eu, né? Então acaba sendo que eu sou o cara que consegue salvar.
tenho uma certa parcela de culpa nisso, porque todo mundo sabe que não deixa pro Vitor que o Vitor faz, né? Só que agora eu tô fazendo meio que, pô, não vou. Tanto que a nosso acordo agora é vamos evitar salvar o dia para deixar as outras pessoas assumirem a responsabilidade, né? Porque eu acabava assumindo toda a responsabilidade, eles também entendiam isso, só que chegou num ponto que eu tava ficando muito cansado mesmo, assim, porque acabava que eu estava resolvendo um problema muito sério. Mas, assim, voltando a falar, eu estava falando de marketing pessoal, né? A gente tem que aprender a fazer marketing pessoal. Porque se a gente não aprender a fazer marketing pessoal, a gente não vai conseguir se vender, não vai conseguir mostrar aquilo que a gente faz de bom, entendeu? Então, eu tô falando de relações de poder. Então, assim, se você tem um seu chefe, você tem que entender o quê? Ele pode ser que ele seja um chefe bonzinho aí, né? Ele pode estar te avaliando baseado numa relação de poder. E aí o que acontece? Eu já ouvi isso, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa que trabalhava com marketing, uma empresa, não é multinacional, mas era uma grande empresa brasileira. E a pessoa me falando assim, que ela se meteu em uma dívida. Eu não aconselho isso, tá, galera? Ela se meteu em uma dívida porque ela entendeu que a chefe dela avaliava as pessoas pelo cargo que a pessoa tinha. E aí ela queria ser tratada como igual. E aí o que ela percebeu? Ela comprou um carro, se meteu em uma dívida, se ferrou e conseguiu um aumento. Eu falei, péssimo exemplo. Péssimo exemplo, mas assim, cara, se tivesse isso, eu chegaria e falaria, não, beleza, ó, eu tentaria mudar, eu não tenho carro, né, tipo, eu mesmo, pessoalmente, né, o carro tá no nome da minha esposa, porque a gente tem filhos e viver numa cidade que tem não sei, caso você não saiba, Campinas é o maior número de carros por habitante do Brasil, era pelo menos algum tempo atrás, né, quando teve a jornada de julho lá, foi até piada aqui em Campinas, porque descobriu-se naquela época que o transporte público de São Paulo era mais barato que o de Campinas, né? Porque aqui em Campinas era tipo 40 centavos mais caro do que São Paulo naquela época. Né? Lá era 3,80, que já era 4 e. Ia para 3,80 lá, que já era 4,20, coisa assim. E aí e eu tô tirando esses números, eu não lembro, mas eu lembro que era muito mais caro, assim. Era muito mais que. Lá a pessoa falava de 20 centavos, aqui era muito mais que 20 centavos mais caro que São Paulo e não faz sentido. Tipo, as distâncias são menores, né? Não tem metrô aqui, então era uma coisa bizarra, né? Mas assim, as pessoas avaliam os outros. Aí para concluir, né? Que tá fazendo um cafezinho já deu quase 3 minutos. As pessoas avaliam os outros sob determinados parâmetros. E você, dentro de uma estrutura corporativa, qualquer que seja, até mesmo de open source, como a gente viu no caso do Linux, né? Até mesmo de open source, você tem que entender essas estruturas e, assim, de certa forma, você tem que jogar o jogo. Ou você tem que confrontar o jogo. Falar assim, ó, não, me avalie por isso. Me avalie por uma coisa objetiva, né? Mas eu não fiz tal coisa, por exemplo. Eu sou um não europeu num time que toda gestão é europeia. Tipo, eu tenho que me saber me vender por esse ponto, né? Eu tenho que me saber, e eu consegui um pouco sendo esse salvador da pátria lá, tipo, então, e fazendo um mestrado, e tipo, tentando me vender de forma que os meus gerentes sabem, não, esse cara é um cara valioso, né? Você tem que entender essas relações de poder. Isso é importante. Ou as relações de iguais, né? Se você não está numa relação, como o Francis Fanon tá, se você não, só para dar um contexto, o Francis Fanon, ele é um argelino e esse livro foi escrito sobre o contexto da descolonização argelina, que é o mesmo contexto deste livro aqui. Tanto que as referências deste livro, Propaganda de Exilio, que eu devo ter falado aqui, são as mesmas, as referências do que está acontecendo, né? É até engraçado, assim. Esse livro ele fala muito daquele livro ali. Eles são escritos sobre o mesmo contexto e tem muitas semelhanças, né? Mas são temas totalmente distintos, né? E ele cita, eu acho que isso aqui é até um pouco antes, ele fala um pouco aqueles movimentos na Argélia, ele fala disso, mas por cima, né? E aí eu me perdi o que eu tava falando, né? Ele é um argelino e no contexto de descolonização, então você tem na Argélia, pelo que eu entendi, você tem uma elite branca, tem uma elite negra e tudo, e aí ele considera que a elite branca são
os colonizadores, né? A elite negra ele considera como um meio termo ali, que eles se acham colonizadores, mas eu não lembro aqui de cabeça, mas ele meio que critica ela também, e tem um povão, né? E aí ele vê essas relações, né? Ele fala dos nossos intelectuais nativos, que deve ser essa elite negra, né? Pelo que eu entendi, e tem essa elite branca, né? Talvez tenha uma elite embranquecida também, não sei. Mas ele tá falando de relações de iguais, entendeu? E aí tem que entender isso para entender as relações das pessoas. Era esse meu cafezinho, eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa aí, né? E assim, trate bem as pessoas, não importa quem elas sejam. Valeu!